Quando a gente escuta falar sobre a hipnose, muitas vezes a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: hipnose é aquele negócio de regressão, não é? Mais ou menos, mas vamos desmistificar um pouquinho como que realmente funciona a regressão e por que às vezes ela não é recomendada em alguns casos. Meu nome é Tom Lucas, eu sou psicólogo, sou hipnoterapeuta. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui e ativa as notificações, porque todos os dias está saindo vídeo sobre hipnose clínica. E se você não viu os vídeos anteriores, já vai logo para a playlist que está aqui embaixo na descrição, beleza? Quando a gente fala em regressão, muitas pessoas já pensam em algo místico, algo sobrenatural. Aquele negócio de voltar para as vidas passadas e que eu vou entender sobre quem eu fui, de onde eu vim, para onde eu vou. Calma, não é bem por aí, tá? Claro que a gente não pode afirmar não existe nada sobrenatural, não existe uma experiência espiritual assim. Calma, pode ser que exista sim, mas quando a gente fala de regressão com hipnose, e regressão é uma das técnicas da hipnose, né? Muita gente fala que regressão, hipnose é regressão. Não, hipnose é hipnose e regressão está contida dentro das práticas da hipnose. Para a gente entender um pouquinho melhor, a gente precisa citar mais uma vez Sigmund Freud. O Freud falava sobre memórias recalcadas, memórias reprimidas, que a gente tem normalmente na infância, mas isso pode acontecer em outras épocas da vida também, que acontecem, geralmente traumas, que aconteceram lá, e a gente não tem aquele preparo suficiente para lidar com aquele conteúdo de forma consciente naquele momento. Então essas memórias meio que são esquecidas, é como se a poeira fosse jogada para baixo do tapete e eu falo assim, deixa lá, mas eu não quero mexer nisso agora. Só que isso tem um problema para a nossa vida. Quando a gente reprime memórias, o Freud vai falar que esses sintomas vão aparecer de novo lá na frente. Então, alguma angústia, ansiedade, vício, depressão, fobia, alguma coisa pode surgir decorrente dessas memórias que foram recalcadas. O Freud vai falar num texto dele de 1914 chamado Recordar, Repetir e Elaborar, que as pessoas quando vão falando sobre a vida e vai falando e essas coisas vão surgindo e tal, dentro do processo de associação livre, que é uma principal técnica da psicanálise, a pessoa acaba recordando de coisas que normalmente ela não lembrava, certos detalhes, talvez ela até lembre dessa cena, do episódio específico que causou o trauma, mas talvez não lembre de alguns detalhes que foram importantes, talvez. E o fato de ela ir falando vai acessando conteúdos inconscientes e esses conteúdos inconscientes vão vindo para a consciência. Então é por isso que a gente consegue recordar e a gente repete aquela vivência através da fala e a gente consegue elaborar a respeito daquilo que aconteceu, ou seja, a gente consegue dar novos sentidos, novos significados, entender aquilo de uma outra forma, com a consciência que a gente tem na nossa vida atual. Então, se eu tenho 32 anos hoje, eu sou uma pessoa completamente diferente de quando eu tinha 8 anos, de quando eu tinha 10 anos, 5 anos, Eu não tinha o conhecimento de vida, a experiência que eu tenho hoje. Então, o que a gente faria numa terapia convencional de psicanálise? A pessoa ia lembrando, ia recordando aquilo, iria dando novos sentidos, mas isso acontece de uma forma relativamente lenta. Não é assim, começa a falar aí que rapidinho você vai lembrar daquilo. Às vezes levam anos de terapia. O que acontece dentro de uma sessão de hipnose em que a gente faz regressão
é como se a gente encontrasse um atalho para voltar para aquelas memórias de uma forma muito mais rápida. Tem uma técnica que ficou bastante conhecida, popularizada aqui no Brasil, chamada R2C, que é Regress to Cause, que na verdade a raiz dela vem de uma outra técnica chamada Affected Bridge, em que a gente volta até a raiz do problema, até a possível causa do problema. Isso também é questionável se realmente foi a causa ou não, até porque existe um background, né, por trás daquilo que causou o trauma. Por exemplo, imagina só, uma sala de aula, tem várias crianças da mesma idade e a professora, sei lá, ficou brava que as crianças estavam bagunçando e tal, falando, enfim, o que é bem normal, e essa professora resolveu dar uma bronca em todo mundo. Que vocês precisam ser mais disciplinados, vocês precisam prestar mais atenção na aula e não sei o que. E aí começa a falar. Pode ter 30 crianças aí ouvindo esse discurso da professora. Dessas 30, pode ser que 29 escute aqui e fale, realmente, ok, a professora está certa, vou prestar mais atenção na aula. Mas pode ser que uma criança aí no meio fique altamente traumatizada e fala assim, nossa, nunca mais eu vou ter amigos, porque eu descobri que ter amigos é ruim, porque eu venho aqui para brincar com meus amiguinhos e a professora brigou comigo e falou que eu não vou ter futuro na minha vida, né, se eu continuar conversando com as pessoas. E a criança meio que recalcou aquilo e depois na vida adulta ela pode acabar desencadeando uma fobia social, que é medo de falar em público, medo de conversar com pessoas desconhecidas, mesmo elas não tendo tanta consciência daquilo que aconteceu. Mas por que aconteceu só com uma criança e não com as outras? Porque já existe um background, né? Criação, genética, crenças que foram instaladas dentro da própria infância, e isso pode acabar tendo desencadeado um trauma. Então, quando a gente fala em regressão à causa do problema, entenda, é aquela causa mais latente, aquela cena, aquela situação e que talvez tenha marcado mais, porque não tem como a gente voltar lá desde o nascimento da pessoa e lembrando de coisa por coisa para entender isso, até porque isso também nem é tão importante assim. Então, quando a gente volta até esse momento onde supostamente o trauma foi instalado, a gente vai colocar a criança com o adulto para conversar. E eu já falei aqui nesse canal, nos outros vídeos anteriores, que a hipnose é como se a gente ganhasse acesso à Matrix, como se a gente pudesse criar realidades e sabendo que essas realidades são imaginárias, mas a gente pode brincar bastante com ela, porque a mente ela vai associar essas novas informações e trazer emoções diferentes relacionadas àquilo. Então, o adulto vai entrar na cena, conversar com a criança, que é como se a gente estivesse colocando o consciente e o inconsciente para conversar e se entender um pouquinho. Então, a pessoa que na atualidade já entende melhor aquela cena, já tem recursos, ela pensa diferente sobre o mundo, ela percebe que agora aquilo fez sentido, porque quando ela era criança ela não tinha maturidade suficiente para entender que a professora só estava brigando com os alunos para o próprio bem deles, né, para que eles realmente tivessem um futuro melhor, né, do que se fossem alunos dispersos. Então a pessoa entende, nossa, realmente a professora falou aquilo para me ajudar, então não faz sentido eu ficar tão mal assim. E ele vai, conversa isso com a criança, pode dar afeto, dar afago para a criança, dar carinho para a criança e faz com que a criança fique melhor, se sinta melhor naquela cena antiga e ela volte até o presente já esclarecida a respeito daquilo. E isso pode amenizar ou eliminar de uma vez por todas os sintomas que a pessoa carrega na vida, né, ou no momento atual da vida dela, digamos assim. Tom, então isso quer dizer que quando a gente faz uma regressão, a gente sempre vai lembrar de detalhes? Não. Nem sempre a gente tem evidências de que as coisas que a gente tem acesso na regressão aconteceram de fatos. Até porque a nossa memória engana a gente, prega bastante peças na gente o tempo inteiro. Então muitas das nossas memórias que a gente tem são falsas. Então pode ser que alguns detalhes, claro, os detalhes mais importantes, normalmente eles podem até ser mais reais. A chance de ser real
é maior. Porém, alguns detalhes, a pessoa volta às vezes da regressão e fala assim, nossa, eu estava usando uma camiseta vermelha e um short cinza no momento que isso aconteceu. E às vezes não é de fato, às vezes, sei lá, depois de um tempo encontra uma foto, fala assim, nossa, nada a ver com a roupa que eu achei que eu estava usando. Então, alguns detalhes a mente vai completar, né? A mente, ela tem essa característica de realmente completar aquela peça que está faltando. A Gestalt fala muito sobre isso, a psicologia da Gestalt fala sobre isso. Quando a gente, por exemplo, vê isso daqui, você automaticamente completa e forma um triângulo, né? Ou se eu mostro isso daqui, você vai completar e formar um retângulo, né? Então a gente completa isso. E isso também acontece com as nossas memórias. São alguns fragmentos que a gente não lembra mais e elas se completam. Mas isso não é importante, na verdade. O que é importante é a representação emocional que aquilo vai ter para a pessoa. Então, se a pessoa voltar na regressão e falar assim, nossa, tudo isso aconteceu de verdade, a nossa resposta normal é não importa. O que importa é que para você, dentro da sua experiência, isso é a causa do seu problema e dentro da sua experiência, esse problema foi resolvido. E aí que entra a questão de vidas passadas. A gente não pode falar que vidas passadas não existe. O que a gente pode afirmar cientificamente é que até o momento a ciência não conseguiu uma comprovação, né? A ciência não conseguiu ter acesso a vidas passadas, mas isso não importa. Se a gente faz uma regressão e a pessoa, sei lá, é espírita, acredita em vidas passadas, e muitas vezes a pessoa chega com a certeza absoluta. O problema que eu tenho hoje é porque aconteceu tal coisa na minha vida passada. E eu já atendi vários casos assim. Inclusive um caso de uma vez de uma moça que ela tinha medo de avião, de viajar de avião, porque ela falou, na minha vida passada eu morri porque eu caí de um precipício. Então locais muito altos me dão pânico. E como ela, né, morava em casa, não tinha muito costume de subir em lugares muito altos, né, da altura de um precipício, até um prédio, ela falou que era tranquila, eu consigo andar de elevador, olhar pela janela, porque um prédio não é tão alto quanto um precipício dentro da realidade dela. Mas avião é inconcebível porque é alto demais. Então, não importa se a vida passada é real ou se não é. Para nós terapeutas, o que importa é que para ela isso era muito real. Então o que a gente fez? A gente voltou até a vida passada, que se é real ou se é criação da mente dela, mais uma vez, não importa. E a gente fez toda uma ressignificação. A gente trabalhou, viu lá o motivo, né, pelo qual ela morreu, porque ela caiu do precipício, ressignificou e ela entendeu que, assim, as dívidas da vida passada já tinham sido pagas, já estava tudo certo. Ela sofreu o que tinha que ter sofrido na vida anterior. Logo, esse sofrimento poderia ter ficado lá na vida anterior. E aí, o que a gente fez? Colocou ela da vida atual para conversar com ela da vida passada, que na verdade ela é um homem da vida passada, inclusive. Então, ela colocou lá para conversar, entendeu, viu que realmente, eu não preciso sofrer nessa vida, eu já sofri na anterior, então tá tudo certo. E foi assim que ela perdeu o medo de avião, utilizando regressão. Então a gente precisa conversar sobre esses assuntos de maneira esclarecida, de maneira científica, de uma maneira prática que funcione, e não ficar afirmando coisas com alegações que ainda não são comprovadas, né? Como o Carl Sagan falava, alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias, mas como a gente não está aqui para provar nada e apenas para ajudar as pessoas, nós como terapeutas precisamos ter essa consciência e ajudar a pessoa da melhor forma possível, sem colocar o nosso julgamento, sem impor as nossas crenças. O terapeuta é uma figura neutra que está ali para ajudar a pessoa da melhor forma possível. E se você tem mais alguma dúvida sobre regressão ou algum ponto para acrescentar, joga aqui embaixo nos comentários para a gente continuar essa troca de ideias por aqui, beleza? E mais uma vez eu pedi para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixa um like no vídeo que ajuda bastante também e se inscreve na jornada do hipnoterapeuta que eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer uma terapia com regressão. Então te espero lá dentro. Um beijo no cérebro e falou!